o Daniel chegasse para fazer a diferença. E acho até que ele faz a diferença, mas não como um homem-gol, como um passador inteligente, como um jogador que faz a diferença a partir do jogo pensado, né? Não na hora da definição. Ele está com uma sequência muito pesada. Eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso, porque o São Paulo está colocando ele em campo porque ele quer e porque ele tem condições. E imagino que não tenha nenhum estúpido na comissão técnica do São Paulo ao ponto de querer forçar um jogador do nível do Daniel Alves. Se ele pode jogar, eu imagino que o São Paulo queira contar com ele e que isso seja muito bem trabalhado internamente. Mas eu esperava um pouquinho mais dele, Pedrinho. Eu esperava esse Daniel decisivo. Boa, estou dando uma olhada aqui na nossa hashtag troca de passes e o Luiz Figueiredo escreveu para a gente o seguinte: boa noite, Pedrinho. Para a gente já dando boa noite para você, então vou passar a bola para ti, ó. A equipe do São Paulo foi muito feliz na tarde de hoje, mas as chances perdidas pelos jogadores do Flamengo também impressionaram. O voo foi gigante. Beijos nossos, deve ser da família dele. Então também vou pegar um beijo desse aí, né? Dá pro Lino, dá pros meninos, para nós aqui todos. É lógico que, assim, você perder 2 pênaltis pode ter uma interferência direta no jogo. Mas o São Paulo criou muito, né? O São Paulo não ficou preso aos 2 lances que o Flamengo não converteu, o 3 ou 4, né? O São Paulo se impôs, como o Nori e o Odinei falaram durante a transmissão, jogou dentro do campo do adversário, marcou forte. Ele usou todos os princípios que o Fernando Diniz quer de um jogo moderno, né? Bloco alto, marcação, pressão, recuperação rápida de bola, coisa que o Flamengo não fez. O Flamengo não teve intensidade na marcação. O São Paulo jogava com conforto dentro do campo do Flamengo. Poucas vezes o Flamengo agrediu e jogou dentro do campo do São Paulo. Eu acho que o contexto geral, o São Paulo foi superior em vários princípios do jogo. Principalmente que é o que o Fernando Diniz quer, que é esse jogo ousado, ocupação de espaço, sem função definida. Vou botar aqui o Odinei e o Noriega também na conversa. Meninos, vocês também acham que isso ficou como uma impressão assim, de que, nossa, o Flamengo poderia ter aproveitado melhor as chances? Ou não? Como disse o Pedrinho, São Paulo estava muito evidente que estava se sobressaindo e fazendo muito bem seu trabalho e realmente as chances do Flamengo não daria de qualquer forma. Eu acho que a única jogada interessante do Flamengo foi o gol do Pedro, que ele venceu ali o Bruno Alves e também o Diego Costa. Depois a zaga do São Paulo se impôs e foi muito bem. E o detalhe interessante, até em cima disso, Karine e amigos do Troca, o torcedor do São Paulo ele fica naquela dúvida, né, Nori? Qual é o meu time? O time que empatou com o Grêmio na última rodada que ele jogou no Brasileiro, o time que empatou com o Fortaleza na Copa do Brasil jogando em casa, que perdeu para o Lanús Sul-Americana, vão tomar um sapecaiaia, como fala o nosso PC, do Flamengo, que está voando, no Maracanã, enfim, São Paulo vai lá, 4-1. Mas essa dúvida não é só do torcedor do São Paulo, é de todos os torcedores do Brasil. É a dúvida do torcedor do Flamengo, né? De que o Flamengo deu aquele começo ruim no campeonato, depois estabilizou, goleou o Corinthians, aí empata com o Bragantino no Maracanã e perde de 4-1 do São Paulo. Não tem, o Atlético Mineiro é a mesma coisa. Qual é o Atlético Mineiro? Aquele Atlético Mineiro exuberante, que dava pinta de que fosse disparar na liderança, ou esse Atlético que tem conquistado poucos pontos nas últimas rodadas? Passa pela cabeça do torcedor do Palmeiras a mesma dúvida. O Palmeiras afinal é favorito ou não é? Está no grupo que vai disputar título ou não vai? Essa gangorra do Campeonato Brasileiro... O Atlético também entra nessa, né? Eu acho que tem um time que talvez que seja uma surpresa. O Fluminense. O Fluminense, duvido que o mais fanático dos tricolores das Laranjeiras pudesse apontar no início do campeonato que o Fluminense, estivesse disputando com o Flamengo, com o São Paulo, com o Atlético e com o Internacional, que também oscilou como todos os outros. Então não é uma dúvida que fica só na cabeça do torcedor do São Paulo. E eu quero só falar um pouquinho em relação ao Dani Alves também, que eu acho que é um tema muito interessante. Talvez tenha acontecido com o Dani Alves uma cobrança do torcedor do São Paulo por causa do comportamento dele fora de campo. Por causa de situações que aconteceram. Aquela história do batuque e tal. Ele é um cara de comportamento exuberante, ele é um cara que gosta de rede social, ele é um cara que gosta de aparecer, mais do que ele já aparece como jogador de futebol. E isso potencializa a cobrança do torcedor quando o resultado não vem. Mas ele é um jogador que em algumas situações ele pode entregar mais, não na coisa de ser artilheiro, de ser goleador, mas vou dar um exemplo muito, muito direto aqui. São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil. São Paulo abre 2-0, é a hora do Daniel Alves colocar o jogo no bolso. Ele não precisa fazer 4 ou 5 gols, mas ele é o cara que vai colocar o jogo no bolso, vai fazer o time adversário entrar no ritmo do que o São Paulo quer. Acho que essa cobrança cabe. E hoje ele fez praticamente isso, né? Chamou a responsabilidade. Ele chamou a responsabilidade num sentido. Ele tirou o Gerson do jogo.
com técnicas de marcação, de posicionamento e também de catimba, que faz parte do jogo. O Gerson não ficou tranquilo em nenhum momento no jogo. E o Gerson era a chave para o meio do campo do Flamengo funcionar. O Dani Alves anulou o Gerson. Meninos, o técnico Tite da seleção brasileira também estava no Maracanã, olhando a partida e provavelmente de olho ali no Pedro, Bruno Henrique. Qual deve ter sido a reação, né? O que será que passou na cabeça do Tite vendo esse resultado? Viu o Volpi, né? Exato. Viu o Volpi, viu o outro lado também. Não, mas ele olha, obviamente, o jogo no contexto geral, até por avaliação tática e técnica, mas ele olha individualmente os atletas, independente do resultado ruim que o Flamengo teve. Eu acho que ele só está confirmando que o Pedro é uma realidade, né? O Pedro só não fez parte da seleção principal de forma anterior porque ele lesionou depois de ter sido convocado, uma lesão grave. Aconteceu a mesma coisa comigo, foi convocado e se machucou. Então, assim, a qualidade do Pedro é indiscutível. É um atacante de alto nível, Além de uma técnica refinada, o entendimento que ele tem, a leitura da jogada, no gol que ele fez, esse gol aí, toda a qualidade técnica, mas antes, lá na raspada que tem de cabeça, ele faz a leitura da jogada, coisa que o Bruno Alves não fez. Então a gente vai ver depois, de forma mais tranquila, que ele já está preparado num movimento corporal para atacar o espaço onde ele imaginou que a bola fosse cair e realmente caiu. E o Bruno Alves não. O Bruno Alves está na torcida para o seu companheiro ganhar a bola em vez de fazer o movimento correto. Então isso tudo faz a diferença de um grande atacante. Lino, quero escutar você também em relação a essa visita, digamos, do Tite ao Maracanã. A gente sempre condiciona a presença do Tite à observação dos jogadores, mas eu acho que ele deve estar orgulhoso de ter visto um jogo desse nível, mais um no Campeonato Brasileiro, de dois treinadores que têm ideias, têm conceitos, ver que aquilo tudo que ele há alguns anos já vem falando, que a gente precisa evoluir conceitualmente, que o futebol brasileiro tem um atraso conceitual e isso precisa ser recuperado. Quando ele vê um jogo como esse, eu imagino que o Tite fique feliz. Fora isso, são aqueles jogadores que a gente já conhece, né, Karine? É verdade, é verdade. Mas ainda falando em relação ao Volpi, deve ter chamado bastante a atenção do Tite, hein? Falando sério agora. Mas é uma posição que ele está muito bem servido, né? Muito bem servido. A disputa é muito grande ali. É fato, é fato. Temos aqui algumas análises táticas, mas eu acho que a gente vai deixar para depois, porque você vai levantar ali no telão. A gente vai ter que expulsar os meninos, eu não quero expulsar ninguém ainda não. Daqui a pouquinho a gente mostra, tá muito bom o papo aqui. Vamos continuar a gente falando aqui. Agora, o Brenner, que fez gol nessa partida, falando ainda do lado do São Paulo, é um menino que está muito bem, está numa fase incrível, né? 14 gols na temporada, 5 pelo Campeonato Brasileiro, Odinei Ribeiro, Nori, queria escutar você sobre essa estrela que ele está tendo agora nesse momento. Sem dúvida, menino da base do São Paulo, na derrota diante do Lanús, ele fez os 2 gols, o momento dele é muito especial, o garoto está sendo lapidado aí, Nori fez o gol do São Paulo hoje. Ele tem uma capacidade de finalização impressionante, né? Você vê como ele é papum, né? A bola, ele não ajeita, do jeito que a bola vem ele bate, é o cara que sabe fazer gol, está sempre bem posicionado. Nessa ele teve o benefício aí de uma falha do Gustavo Henrique, que está numa fase muito ruim, o zagueiro do Flamengo. Mas ele é um tipo de definidor que ele não precisa de muitas oportunidades e ele não precisa ficar alisando muito a bola, não. Do jeito que vem, ele bate. Chama muito a atenção o aproveitamento dele. Titular há 8 jogos, agora são 14 gols na temporada e nos últimos 11 jogos, 10 gols. Olha só, aqui na hashtag Troca de Passes, o Daniel Lopes colocou pra gente assim: Karine, pergunta aí pro Pedrinho,